Então nós vamos falar hoje da força que você precisa. Salmos de número 139, versículo 13 ao 16. Se você tem Bíblia, abra. Se não, acompanhe com a gente aqui. Salmo de 139, versículo 13 diz: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por essa palavra, por estar falando comigo durante esses dias sobre esse assunto tão importante. E eu quero pedir ao Senhor que, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, que o Senhor venha falar ao coração da sua igreja, porque essa igreja é sua. Eu só cuido dela e o Senhor sabe que eu faço isso com muito amor, muito carinho. E entrego-me 100% a fim de um dia poder te entregá-la da forma como o Senhor imaginou que eu entregasse. Fala conosco que essa palavra seja como uma semente jogada e jorrada em cada coração, que no devido tempo venha dar o seu fruto, no nome de Jesus. Amém. Gosto das palavras do salmista, alegrando-se, admirado com a forma a qual foi criado e com o propósito a qual veio à terra. A cada nascimento de uma criança, eu vejo quando Deus ainda acredita, o quanto Deus ainda acredita na humanidade. Você pode olhar ao seu redor, para a nossa cidade, estreitando o foco para o seu bairro, aumentando o foco para a nossa nação e quem sabe mundo, e às vezes observar que nós vivemos em algumas situações caóticas, é verdade. Mas a cada nascimento de uma criança eu vejo que Deus ainda acredita na humanidade. E a criança que você ainda vai gerar, ou que você já está gerando, será uma criança a qual Deus vai usar para poder salvar vidas e o mundo. Quantas alegrias um bebê, ainda que esteja sendo formado, consegue trazer a uma família. Eu me lembro de sonharmos com a chegada do Ben. Eu e Marina sonhávamos com isso. Eu queria ter filho bem mais cedo, mas achei prudente colocar em ordem algumas coisas na nossa vida. E sonhava. Eu sonhava com uma menina. E quando eu falo de sonhar, é que às vezes a gente passava em alguns lugares, nós víamos algumas lojas, né? E tudo de menina é muito delicadinho, né? É lacinho, brinquinho, né? E a gente conversava muito sobre isso, até que um dia nós fomos a um congresso e o pastor disse: vocês falam coisas que só nós sabíamos. Vocês falam muito sobre meninas e sonham como uma menina, mas Deus manda dizer para vocês que vai dar para vocês um homem. E eu vejo ele tocando com você, indo aonde você vai e ele indo com você. Mas vocês podem ficar tranquilos que depois do menino vai vir a menina. E sonhávamos, e ainda continuamos sonhando com o futuro do Benjamin, e agora está vindo a Radassa, né? Não, a Shara. Na verdade ela vai chamar Melanie Shara. Melanie é a mãe dela que gosta, Shara é eu, então eu vou chamar de Shara. Shara vem do grego, significa alegria no grego. E aí você fala assim: pastor, mas Shara é um nome muito feio. Pois é, o filho é meu, põe o nome que eu quiser. O dia que você tiver o seu, você põe o que você quiser nele. Então, Melanie e Shara. Então, a Shara está chegando. Benjamin é o filho da felicidade.
E a Chara é a alegria em pessoa. Sempre sonhamos, então. Os nossos momentos em família nem se fala. Hoje o Benjamin acordou um pouquinho estressado. E nós fomos à praia com ele. Então ele brincou. E aquele momento é um momento a qual a gente sente tanto Deus, sabe? Eu, Marina e ele. E eu tenho muitas perspectivas de vida e expectativas a respeito dos meus filhos. E é isso que Deus também pensa ao nosso respeito. Eu costumo dizer, aqueles que vivem na autocomiseração e no vitimismo, que antes de ser formado, o primeiro osso, o seu primeiro osso, antes de ser formado, você já era um vencedor. Vocês ganharam uma corrida e chegaram bem antes que muita gente. Quando sua mãe e seu pai estavam namorando, e acredite, não foi uma cegonha, você foi um vencedor. Alguns chegam a dizer, depois que eles estudam o processo do espermatozoide fecundar no óvulo, depois que estudam, eles chegam a dizer que nascer é mais difícil que ganhar na loteria. Então eu posso dizer para você que tenta viver uma vida cheia de vitimismo e achando que você não é vencedor, que 300 milhões de pessoas lutavam com você e Deus te deu um empurrãozinho. Então só de você estar aqui, acredite, você já é mais do que vencedor. E na beleza da vida, uma das coisas que me entristece muito é que pessoas que concordam com o aborto dizem que é uma coisa que tem que ser legalizada e permitida porque é o meu corpo e as minhas regras. Então eu faço o que eu quiser do meu corpo, né? Mas o bebê que está lá dentro não tem o direito de escolher o que quer. E a vida é muito bela. Você pode chegar perto de uma pessoa que está com câncer terminal e perguntar para ela, você quer morrer? Ela vai dizer, não, o que eu queria agora era ser curado e viver. Então pare de reclamar por coisas tão supérfluas e valorize o fato de você estar aqui. Por mais que seja com uma máscara, você está aqui. Agora, por mais que eu trace um futuro maravilhoso para os meus filhos e que eu sonhe por eles, chegará um dia e um momento em que eles decidirão qual caminho seguir. E a Bíblia fala-nos de um personagem que nasceu para um propósito, nasceu com um chamado, mas infelizmente se perdeu no caminho. Acredite, você nasceu com um propósito. Observe que o texto que nós lemos diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. O Senhor me fez de forma especial e quando eu observo a forma que o Senhor me fez, eu fico admirado. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Não há sombra de variação, não há dúvidas. Eu tenho certeza que as suas obras são maravilhosas. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, uau, da mesma forma que eu consigo ver o futuro do Benjamin, da mesma forma que eu consigo ver o futuro da Chara, o Senhor olhou e viu o nosso futuro. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim, foram escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Ele disse a Jeremias, antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, as nações eu já tinha te dado por profeta. Então, talvez a vida que você viva hoje não foi de fato a vida que Deus, como um pai, sonhou para você. Então faz um auto-feedback. Meu pai diria, faz um exame de consciência. Você hoje vive de fato a vida que Deus escreveu nesse livro? Os meus dias foram contados.
Salomão diz que algumas pessoas morrem fora do tempo. Mas vamos conversar sobre Sansão, o nascimento da salvação. Após a morte de Josué, sucessor de Moisés, o povo fica sem um líder para representá-los e inicia-se o período dos juízes. Moisés foi um grande líder, como você conhece, inclusive no Antigo Egito. Deixou um sucessor, Josué. Mas Josué não teve a mesma prudência, talvez é a palavra exata, de se preocupar em deixar um sucessor. A pergunta que eu faço para você é: as coisas que você está construindo hoje serão coisas transformadas em legado ao ponto de deixar alguém para poder continuá-lo? Existem pais que preocupam em deixar heranças. Você vive uma vida para construir coisas e deixa uma herança. Você morre, vira briga. E aquilo que você demorou uma vida para poder construir, os seus filhos vão destruir em questão de dias. Então, se preocupe em deixar herança, mas mais do que uma herança, se preocupe em deixar um legado. Naquela época não havia rei em Israel ainda, nós ainda estávamos no período teocrático e ainda não havia entrado o período da monarquia. Então cada um fazia o que lhe parecia certo. É certo, então eu faço. E no período do nascimento de Sansão, a nação de Israel era oprimida pelos filisteus, que por 40 anos o servia. A nação que foi escolhida pelo Senhor, lá atrás, na chamada de Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó os 12 filhos, dos 12 filhos as 12 tribos, a nação cresce no Egito, tornando-se milhares, eles saem da escravidão e debaixo do jugo de Faraó e vão ao caminho do deserto, e no deserto alcançam a terra prometida. Mas a nação que foi chamada para conquistar, para guerrear e para dominar, hoje é escravizada na mão de filisteus. Então a pergunta que eu faço para você é: você foi chamado para governar, você está governando, você está influenciando, ou as pessoas estão exercendo influência sobre você? Juízes capítulo 13, versículo 3 diz: certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela, mãe de Sansão. Ele disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Que notícia maravilhosa! Não podia ter filhos. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Tenha cuidado. E não se passará a navalha na cabeça do filho que vocês vão ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Do seu ventre vai sair o salvador dessa nação. Uau! Eu vou te dar um filho, você é estéril, você não pode ter, mas eu vou te dar um filho. Mas tenha cuidado. Eu imagino a alegria dos pais de Sansão, assim como a minha alegria. Eu me lembro do nascimento do Benjamim. O dia que nós estávamos em casa, eu e Marina, nós estávamos conversando. Conversávamos e de repente a bolsa estourou. Eu falei: menino, estava batendo um papo sério com sua mãe. E acho que ele não gostou muito da ideia e estourou a bolsa. Ao estourá-la, ela falou: amor, acho que a bolsa estourou. Eu falei: ligo para o médico. Saiu um pouco de líquido, doutor. Então venha. Eu lembro que ela terminou de lavar roupa. Eu acabei de ajeitar as coisas. Nós chegamos. Ele disse: realmente a bolsa estourou e você não dá parto normal. Ela ficou um pouquinho triste, porque ela queria. E eu não estava nem preocupado como que ele ia chegar. Mas ela queria parto normal. Mas não deu parto normal.
Aceitemos a vontade de Deus. Fomos para o hospital. E eu pude presenciar o parto. O médico disse, fica aqui na frente. Eu falei, não, te agradeço, vou ficar do lado dela. Eu não vou ver esses negócios aí, não. Tirou o Benjamin, gente, e não precisou de fazer nada. Ele já saiu chorando. Uma boca de um tamanho que nem a da mãe dele. Ele saiu chorando, gente. O médico levou na mãe, beijo mãe, a mãe beijou. O médico disse, beijo pai. Eu falei, não, tô de boa, doutor. O menino tá com esses negócios brancos aí. Pode ficar tranquilo que depois eu vou beijar ele. Agora não. Eu me lembro que tinha uma capela. E a Nossa Senhora da Aparecida estava lá, eu dobrei meus joelhos. E falei, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor fez com que o meu filho viesse perfeitamente. Meu irmão engraçadinho chegou, falou, o pastor aí fazendo uma prece. Mas era a única sala reservada que tinha. E eu dobrei os meus joelhos e orei ao Senhor. Então imagina a alegria do nascimento de Sansão para os seus pais, para uma mulher que era estéril. Da mesma forma que foi a alegria de Maria ao saber que conceberia o Salvador do mundo. E nós admiramos. Porque o anjo disse, salve a agraciada. Você só precisa entender que existe uma só pessoa que merece adoração. É Jesus. Inclusive Maria, no único sermão que ela fez, ela disse, fazei tudo o que ele vos mandar. Então, Sansão nasce debaixo de uma promessa. E um cenário caótico foi levantado por Deus para a salvação. Quando se fala em salvação nos nossos dias, nós imaginamos o quê? Jesus voltando, sermos arrebatados e irmos para o céu. Mas para a nação de Israel, e além disso, em todas as guerras e batalhas, Deus era a sua salvação. Quando estavam presos no Egito, eles clamavam por salvação. Então me entenda bem, você tem que almejar a sua salvação em Deus, porque vai chegar um dia que nós de fato iremos para o céu. Mas nós estamos vivendo em guerra o tempo todo, e nessa guerra quem peleja com você é Deus. E todas as vezes que você precisar, chame pelo nome de Jesus, porque quando você diz Jesus, você está dizendo meu Salvador. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Numa nação onde parece que o Brasil está dividido em três partes, onde tem uma esquerda, uma direita e um centro, ou como dizem o centrão, entenda uma coisa, você não precisa ser influenciado por uma dessas partes se o céu governar a sua vida, porque o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Você está com dificuldades psicológicas, sentimentais, você está com algum tipo de doença, Jeová Rafá é o Senhor que te sara. Jeová Jireh é o Deus da provisão. E eu agradeço muito por não precisar depender da provisão, porque eu tenho na minha casa o provedor de todas as coisas. Jeová Jireh, Deus proverá. Talvez você não saiba, mas você também chegou ao mundo numa situação caótica. E Deus deseja levantar você como um libertador. Agora você só precisa entender uma coisa. Você precisa influenciar. E aí vai de acordo com a sua capacidade. Existem pessoas que foram levantadas por Deus para poder influenciar sobre 50 mil. Sobre 40 mil. Sobre 100. Se você foi levantado por Deus para poder influenciar sobre a sua casa, acredite. A sua casa Ele confiou nas suas mãos. Um homem que nasce debaixo de um chamado. Uma alegria com o seu nascimento. Porém, no caminho ele se perde. Sansão não entendeu que o segredo da vida não é começar bem, mas sim terminar bem. Escute, não interessa a forma com que a qual você começou. Você precisa se preocupar com a forma qual você vai terminar. Existem muitas pessoas que se perdem no caminho. Começam muito bem. Na verdade, o segredo do sucesso não é nem chegar no topo, é permanecer lá. Chegar, muita gente já chegou. Conhece os artistas de 15 minutos de fama?
Músicas emplacaram e de repente você imaginou, nossa, nunca mais sai dos tops 10 do Brasil. Sumiram. Conhece pessoas do seu meio de influência, talvez da nossa cidade? Começaram muito bem, mas terminaram muito mal. Conhece o ladrão da cruz? Começou a sua vida, seguiu a sua vida muito ruim, mas terminou do lado do Salvador do mundo e teve a oportunidade de inaugurar o paraíso. Sansão então começa a viver uma vida a qual Deus, o seu pai, não havia planejado para ele. Juízes capítulo 14, versículo 1 diz: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. O povo que estava escravizando a sua nação. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Versículo 3, o seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Debaixo de uma advertência dos seus pais, de uma orientação dos seus pais, ele decidiu entrar pelo caminho da obediência, porque para ele não importava com quem que ele iria se casar, que cultura que era, que Deus que servia. Ele quis se casar porque ele se agradou dela. O seu problema às vezes é ser desobediente à voz de Deus e fazer o que te agrada. Provérbios, capítulo 29, e versículo 1 diz: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. De novo, quem insiste no erro, está errando, mas houve uma repreensão dos seus pais, do seu pastor, do seu líder, do policial, de qualquer pessoa, você insiste em caminhar no erro, depois de muita repreensão, você será destruído sem aviso, irremediavelmente. Sabe o que significa isso? Você está com dor de cabeça? Toma um remedinho e melhora, não é? Está com qualquer tipo de dor? Toma um remedinho e melhora, não é? Irremediavelmente significa não adianta chorar depois, não tem remédio. Foi o caminho que você decidiu seguir. Algumas pessoas dizem assim para mim: pastor, converse com fulano, por favor, para ver se ele muda de vida. Eu digo para essa pessoa: se uma pregação de púlpito não consegue mudar a vida da pessoa, que é a palavra de Deus, as minhas habilidades psicológicas numa conversa no gabinete não tem o poder de fazer isso. Não adianta. Se a palavra de Deus não tem o poder de mudar você, não são as minhas palavras que irão conseguir te convencer. É a partir daqui, porque as palavras do Senhor são espírito e vida. E elas que têm a capacidade de transformar você. Então, na igreja, quando as pessoas vão servir, nós procuramos encaixá-las de acordo com o seu perfil no serviço. Porém, você precisa entender uma coisa: ministério na igreja não é terapia. Porque as pessoas querem fazer as coisas na igreja de forma que vão se sentir bem. Por exemplo, eu gosto de pregar. Mas eu não gosto de acordar 3 horas da manhã para poder expulsar capeta. Mas faz parte do ofício. E se me chamarem, eu vou ter que ir. Esses dias me ligaram 3 horas da manhã: pastor, o capeta está aqui em casa. Eu falei: Deus abençoe que não aparece aqui. Vou orar aí agora. Vou orar para você. Me ligaram uma vez, nem falo que ela está no corredor: pastor, pegou aqui e eu acho que é um espírito de porco. Eu falei: nunca vi isso na minha vida. Mas como é que tá? Tá bêbado, pastor. Então você vai colocar debaixo de chuveiro. E depois você me chama para orar. Passou? Passou, pastor. Melhorou. Entenda isso: ministério não é terapia. Você vai ter muitas alegrias, mas vai ter coisas que você vai acabar fazendo que não está no seu agrado. Da mesma forma, é o seu chamado. Por mim agora eu seria um grande executivo de uma empresa, ou eu estaria fazendo sucesso no Brasil com as minhas músicas. Mas Deus me chamou para poder pastorear a sua igreja.
Alguns acham que o problema de Sansão era Dalila, né? Dalila que enfeitiçou Sansão. Não, na verdade, o problema de Sansão não era Dalila. Porque ele, antes de Dalila, ele já havia se relacionado com outras mulheres, inclusive não podia ver uma prostituta. E aí o maior problema é quando você deixa de ver as mulheres, ou você deixa de ver os homens, como pessoas de Deus e começa a vê-las como um pedaço de carne. Pessoas ficam viciadas em pornografia porque vê as outras pessoas do sexo oposto como um pedaço de carne. Não conseguem vê-las como filhos de Deus. Escute, você que é marido e mulher, vocês podem sim sentir atração pelo outro. E o sexo dentro do casamento, Deus tem prazer nele. Mas escute o que eu vou te dizer. Você precisa enxergar a pessoa que está do seu lado também como filho de Deus, porque você vai ser cobrado por isso. Sansão tinha força, mas não tinha cérebro. Tinha muita força. Pegava os portões da cidade. Para vocês terem uma ideia, os portões da cidade não eram como o portão da sua casa. Os muros das cidades eram muito grandes, porque a altura do muro significava o poder daquela cidade, a sua estrutura. Então, você imagina aí pelo menos 6, 7 metros de muro. Esse era o tamanho de um portão. E Sansão conseguia carregá-lo. Ele tinha muita força. Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Eu estou falando de 1000. E não é aquele negócio de filme, não, que o cara está virado aqui, ele bate num, o outro está esperando. Só a hora que a câmera vira que o outro vem, né? Não. Ele era um homem muito forte. Mas Sansão se esqueceu que a sua força não vinha de si mesmo, a sua força vinha de Deus. Sansão não era um homem musculoso, fisiculturista, não. A sua força consistia-se no Espírito de Deus. Tinha força, mas não tinha cérebro. Às vezes você está tentando agir com suas forças, esquecendo de pensar. Ah, pastor, mas às vezes me falta sabedoria. Pois é, Tiago diz, aquele que falta com sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente. Tem uma diferença enorme entre inteligência e sabedoria. Nem todo aquele que é inteligente é sábio. Porque o sábio é aquele que, diante de uma situação que alguém muito inteligente não conseguiria se sair bem, porque a sua sabedoria veio de Deus, por isso ele obteve resultados. No final de sua vida, como você sabe, Sansão, aquele que nasceu para poder ser o libertador e o salvador da sua nação, no final da sua vida, perdeu os seus olhos, porque eles arrancaram os olhos de Sansão. Mas na verdade, Sansão perdeu os olhos no final da vida. Mas a visão, ele já tinha perdido no início. Existem muitas pessoas que têm vista, mas não têm visão. Existem muitas pessoas que estão conseguindo ver, mas elas não conseguem ver 2 palmos à frente do seu nariz. Visão é fechar os olhos, olhar para o futuro e ver coisas boas, incluindo Deus. Porque se você olha para o seu futuro e não consegue ver coisas boas, é porque Deus não está nele. Um dos episódios mais tristes foi quando Sansão não percebeu que o Espírito Santo já não estava mais nele, o Espírito de Deus já não estava mais nele. Dalila disse, você diz que me ama, mas não me conta o segredo da sua força. E ele ficava brincando com ela. Mas teve um dia que ele disse, o segredo da minha força encontra-se nos meus cabelos. Então ela cortou. E os filisteus chegaram. Os filisteus chegaram e Sansão pensou consigo, como das outras vezes, o Senhor me livrará. Você já viu o Hulk quando transforma? Você não vê televisão não esqueci que você é crente. Ele achou que ia se transformar, mas quando ele imaginou que a sua força viria, quando ele achou que a sua força viria, ele não percebeu, mas o Espírito de Deus já não estava mais nele. O problema é quando você vai bem na sua caminhada com Deus, mas quando você menos percebe, você está funcionando no automático, o Espírito de Deus já não está mais em você. E você acha que resultados é sinônimo de sucesso. E porque as coisas estão indo bem, Deus está comigo.
Olha o silêncio da morte. Sucesso e fracasso. Alegria e tristeza, vitória e derrota. Tudo em uma pessoa só. Existem coisas que você lê, que você escuta, que você vê, que você deve ignorar. Por exemplo, o Cruzeiro está na Série B. O que isso aí te acrescenta na sua vida? Nada. Por exemplo, há 40 e tantos anos o Atlético não consegue ser campeão do Brasileiro. O que isso te acrescenta na sua vida? Nada. Mas existem coisas que você não deve ignorar. E uma das coisas que você não deve ignorar é os seus limites. Sansão ignorou o seu chamado. Não ignore o seu chamado. Você foi chamado no ventre da sua mãe com o propósito de Deus. Não ignore isso. Sansão foi chamado para liderar e gerar vida, mas não liderou ninguém e só causou morte. O cara que nasceu para salvar as pessoas, que nasceu para liderar, não influenciou ninguém. Foi chamado para edificar, mas aonde passava destruía. Um dos maiores problemas de Sansão é que ele gostava de andar sozinho. Você vai ler sobre a história de Sansão, você não vê ele andando com ninguém. O líder, chamado por Deus, que não andava com ninguém. Gosto do que o sábio diz em Provérbios 18:1. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Parte A, quem se isola, busca interesses egoístas. O egoísmo é um amor próprio e excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Egoísmo é um exclusivismo que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. É um orgulho, uma presunção. Nasceu para liderar, mas não lidera ninguém, não anda com ninguém. Por isso que eu gosto de Jesus. Aonde ele ia, as multidões estavam atrás dele, e ele ainda convocou 12 para andar ao seu lado. Entenda que a melhor forma de você discipular alguém, nem sempre é abrindo a Bíblia, é chamando para tomar um café na sua casa, é chamando para jantar com você, é chamando para fazer uma caminhada. Sabe por quê? Porque se de fato você vive uma vida íntegra, você não precisa de abrir a Bíblia. A pessoa vai olhar para você, com as suas atitudes e comportamentos, vai dizer: eu quero ser um cristão que você é. Eu gosto da frase que diz: pregue o evangelho e, se necessário, fale. Se necessário, fale. Respeite seus limites, porque Sansão não respeitou. E eu gosto de José, porque algumas pessoas dizem assim: José foi forte. José foi aquele menino que foi vendido pelos seus irmãos. Chegou na casa do Boitifá, como diz o Cláudio Duarte. Por quê? Porque aquele cara sabia que a mulher dele não era fiel. Porque quando o faraó vai chamar José para poder sair lá da prisão e governar, você não vê Potifar entrar em momento nenhum. Em momento nenhum. Então ele está de frente de uma mulher muito bonita. E José faz o quê? José corre. José não foi forte, gente. José foi fraco. Se ele fosse forte, ele ia virar para ele e dizer assim: tira tudo, vai, tira. Não incomoda não, tira. Mas José, gente, era homem. Tem homem aqui hoje ou não? Senhor. Tem homem aí ou não, gente? Não, o homem faz assim: ô glória. Tem homem aí na casa, não? Ele respeitou os seus limites. Quando ele viu aquela mulher na frente dele, querendo se despir na frente dele, ele correu.
Sabe qual que é o seu maior problema? É que diante das suas dificuldades, ao invés de você reconhecer as suas fraquezas e os seus limites, você quer bater de frente. E aí você cai. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça os seus limites. Só assim você obterá êxito. Sansão não tinha domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fala comigo, domínio próprio. Se tinha uma coisa que ele não tinha, era domínio próprio. Ele ficava enfesado, ele colocava fogo no rabo das raposas, e as raposas saíam queimando tudo aquilo que tinha de alimento. Na horta dos filisteus. Ele não tinha domínio próprio. Mexiam com ele e arrancavam um portão. Ele não conseguia ter domínio próprio. E é o problema de hoje. A psicologia diz que você tem que se aceitar. Mas daqui a pouco, se você não tomar cuidado, a pseudopsicologia, né? Mas se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está andando com nenhum zumbi. O segredo é ter domínio próprio. Você surta. Você não consegue ter gestão das emoções. Você não consegue se controlar. Domínio próprio. Faz parte do fruto do Espírito. Deus disse a Caim: Caim, o mal está batendo na sua porta, na porta do seu coração. Cabe a você dominá-lo. Domina esse mal. Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Mais uma vez, na cultura daquela época, os muros eram muito altos. Quanto mais alto o muro, mais forte era a cidade, mais fortificada era a cidade. Mas segundo o sábio, como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar. Você sabe o que significa isso? Por mais forte que você acha que você é, se você não sabe se conter, você é como uma grande cidade, que quem olha vê que você é muito forte, mas na verdade os seus muros estão derrubados. E na verdade existe uma força que você precisa encontrar, e ela está em alguém. A força que você precisa está no Espírito Santo de Deus. Cuidado, não entre por caminhos isolados. Conheço pessoas que estão querendo entrar por caminhos isolados. Você precisa de entender isso. As pessoas dizem assim: eu quero fazer uma situação e eu estou com paz, mas você confunde as coisas, porque paz não é a ausência de conflito, paz é a autoridade sobre o caos. E você acha que paz é a ausência de conflitos, não é? Eu quero fazer uma coisa e eu quero ter paz no coração para ela. Então coloque no neutro e deixa que o Espírito Santo te direcione. Por exemplo, eu já ouvi de umas 5 pessoas, os pessimistas, que dizem: você está saindo de um lugar que são de vocês não pagam aluguel, e em plena pandemia vocês estão indo para um lugar que vocês vão alugar, pagar aluguel. E aí eu posso dizer uma coisa para você: eu estou saindo desse lugar com paz e preocupado, porque paz não é ausência de conflitos, é autoridade sobre o caos. Nós estamos em pandemia, mas nós vamos vencer isso aí. Tem isso não. E tudo está sendo construído maravilhosamente bem nos seus detalhes. Ontem nós fizemos a parte que será o altar. 10 metros. 4 graves aí na frente, que a hora que bater no bumbo aqui, seu coração vai até tremer. Bum! Nós mandamos um orçamento para uma pessoa fazer para a gente, das luzes que nós vamos colocar. Aí a pessoa disse assim para a pessoa que estava cotando para a gente: irmão, você está fazendo aí uma igreja ou uma boate? Aí ele falou: não, é uma igreja. A diferença é que na nossa igreja nós não mexemos na Bíblia. Porque tem gente que não mexe na estrutura. O púlpito é aquele de madeira, desse tamanho assim, ó, mas mexe na Bíblia. Porque quando o pastor adultera, todo mundo pode adulterar, entendeu? Mexe na Bíblia.
Então aqui nós não mexemos na Bíblia, na estrutura, meu irmão. Vai evoluindo e nós vamos evoluindo. Vai evoluindo e nós vamos evoluindo. Vai evoluindo e nós vamos evoluindo. E aí nós vamos para cima. Pecado é pecado e isso é inegociável. Mas entenda, você precisa da força do Espírito Santo. Fique de pé e escute atentamente o que eu vou te dizer. Eu quero me esquecer de muitas coisas na minha vida. Muitas coisas eu quero me esquecer. Eu só não quero e nem posso me esquecer. Para que eu nasci. Existem muitas pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Tenha autorresponsabilidade e valorize a oportunidade que você veio aqui no mundo. E não viva como se você fosse imortal. Porque você é. Mais uma vez, como as palavras de Pedro eu digo, queridos irmãos, não vos esqueço de vos dizer as mesmas coisas. Faço das palavras de Pedro as minhas palavras. Um dia você chegará diante do tribunal de Cristo. E segundo o salmista, ele diz: os meus dias, os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer um deles existir. Como um pai, como eu planejo o futuro do Benjamin, da Chara, como você sonha com o futuro dos seus filhos, como você tem expectativas com o futuro dos seus filhos, o Senhor tem expectativas quanto ao seu futuro. Não, eu achei que essa notícia para você seria uma notícia boa. Eu disse para você que o Senhor tem expectativas quanto ao seu futuro. O maior problema é que às vezes, segundo o JB, e algo interessante que ele diz, porque às vezes as pessoas elas têm uma imagem de um Deus muito ruinzão, né? Que não sorri, que não se alegra. Eu me lembro que o Benjamin tinha dificuldade de falar, mas eu me lembro da primeira palavra que ele disse papai. Ela fala que é mamãe, mas é porque ela acha que eu vi primeiro papai. Sempre tem dois lados, você vê a história. Gente, eu fiquei tão emocionado com aquilo, eu falei, fala de novo, menino. De papai. Eu falei, fala de novo, papai. Você consegue imaginar o quanto o coração dele se alegra quando do fundo do coração você diz, papai. Você consegue imaginar o que ele consegue sentir quando você diz, papai. Ele é aquele que te pega no colo. O Benjamin estava andando de bicicleta. E aí eu disse para ele, força, Benjamin, força. Força, você consegue. E ele fazia, Eu falei, Benjamin, mas não é força de pensamento não, Benjamin. Coloca força nas pernas. É desse jeito que o Senhor está querendo dizer para você. Ele está dizendo, força. Você está diante das lutas, mas Ele está dizendo força. E aí você fica com pensamento positivo, mas Ele está dizendo não é pensamento positivo. Força, vai, pedala, 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 pedala. Força, meu filho. E aí, quando ele deu a primeira pedalada, eu dei um pulo, eu falei, isso, filho, vai. Então quando você começa a conquistar as suas coisas, quando você começa a dar certo as coisas que você planejou, Deus está lá do céu dizendo, esse é meu filhão, olha lá meu filhão, aquele é o meu filhão. Queridão, coloque expectativas, larga essa autocomiseração, larga esse vitimismo, acredite, levante essa cabeça, você já é um vencedor desde quando você nasceu, acredite nisso, coisas grandes e extraordinárias, Deus tem preparado, levanta a mão que eu quero profetizar sobre a sua vida, vai, coisas grandes e extraordinárias, você ainda vai viver no Senhor, esse ano, se prepare para ir.